de palestra doutrinária. Hoje será um pouco diferente porque nós vamos ter um casal nos trazendo esse trabalho e normalmente é uma ou a outra pessoa que faz, hoje vai ser os dois. Então, por essa grande oportunidade que nós vamos ter de ouvi-los, a gente vai agradecer a Deus, a Jesus e essa espiritualidade maravilhosa pela oportunidade de estarmos juntos numa sexta-feira fria, mas quente. Fria porque é o inverno, quente porque nos reunindo em nome de Jesus, as energias de positividade, paz e luz estão sempre com a gente. Por isso, agradecemos e pedimos ao mentor espiritual das nossas palestras doutrinárias para juntos darmos por iniciado o trabalho da noite de hoje. E assim seja. E assim chamamos o nosso querido amigo Nelson Cristalino, que é cristalino, e acho que pela primeira vez a Fabiana na nossa casa, né, vai nos falar. Os próximos 30 minutos são de vocês. Obrigado. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Realmente é um trabalho diferente, é a segunda vez que a gente vai fazer também, é diferente para nós. Mas a gente vai falar sobre a família como laboratório da educação dos sentimentos. A gente sabe que a família é a nossa maior escola, né? Seja uma família pequena, uma família humilde, uma família grande, família abastada, a família sempre é a nossa principal escola. Então a gente vai ver hoje sobre quatro aspectos da família, né? Cada um vai falar duas partes e a gente espera que o trabalho seja profícuo mesmo, que a gente possa sair daqui refletindo. É a nossa função como expositores espíritas trazer a reflexão sobre essa doutrina tão maravilhosa, né? Baseada nos exemplos e nas lições daquele maior espírito que pisou aqui na Terra, Jesus. E que a família possa ser sempre a expressão, né, das suas lições, desses seres que se juntam para cumprir uma missão, né, que é a missão de evoluir juntos. Eu apresento então a minha esposa Fabiana, está aqui pela primeira vez, e ela vai fazer o seu boa noite aí, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite. É uma alegria estar nessa casa, né, e para fazer esse trabalho em conjunto, para falar da família. E iniciando o trabalho dessa noite, a gente começa falando da formação da família, da formação do casal, né? Lembrando sempre que é a união de duas pessoas, né? E que essas pessoas, por mais que se juntem, porque têm afinidade, porque se gostam, mas são duas pessoas diferentes. E nessa convivência, né, essas diferenças também vão aparecendo. E pode estar tudo certo. O casal pode conseguir conviver assim, namorar, casar e viver para a vida inteira assim, com as afinidades e com as diferenças. Outros já não conseguem. E claro, tem diferenças que a gente daí não vai, bom, mas isso eu não aceito, eu não vou viver com uma pessoa assim, né? Mas na formação da família, na formação do casal, é bom que haja mais afinidades, mais companheirismo, mais afeto do que diferenças e animosidades e intrigas e brigas, né? E a gente, e essa qualquer convivência, né, entre duas pessoas é como a gente diz, são duas pessoas, são dois seres, são dois espíritos, né? Cada um tem a sua história, cada um tem suas vivências, tem sua cultura, né? Vem de uma família também diferente, com hábitos, com costumes diferentes, com pensamentos diferentes, né? E que se juntam e vão convivendo, vão se conhecendo, se descobrindo. E não é só o conhecer o outro, a gente também vai se descobrindo, refletindo sobre nós, né? Nessas afinidades e diferenças. E é
importante, né? E a gente sabe assim que ao longo da história, né, quantas uniões, quantos casamentos se deram por conveniência, por acertos de família, por interesses financeiros, né, interesses diversos, ou eu quero casar com o mais bonito da cidade, não interessa se pode ser um sem vergonha, um mau caráter, mas é o mais bonito, ou é a mulher mais bonita, né? Não tem essas histórias assim? Ou quando a gente é adolescente, vai numa festa, a gente quer olhar para o mais bonito, mas depois o mais bonito às vezes é um sem vergonha, né? Depois a gente vai ver que o mais importante é a beleza interior. É com aquela pessoa que as conversas dão certo, né? Que a coisa flui de uma maneira agradável, né? Mas enfim, e quantos casamentos, né, ao longo da toda a história da humanidade aí, por interesse ou com muito autoritarismo. É o homem que manda e a mulher se anula, né? Ou mesmo hoje já tem, os casamentos já estão mais horizontalizados, né? Ou as relações de poder entre o casal já estão mais divididas, seja em tarefas domésticas, seja nos dois ajudar financeiramente na casa, os dois decidirem juntos várias coisas sobre a educação dos filhos, ou, enfim, vamos tomar decisões financeiras juntos, né? Vamos comprar uma casa, vamos trocar de carro, vamos reformar, vamos viajar, decisões em conjuntos, né? Hoje já tem mais isso. Claro, a gente sabe ainda que existe, né, muitos relacionamentos difíceis, que um se anula e o outro, quem manda sou eu, e o outro não pode dar palpite, o outro não pode ter vontade, né? Mas que bom que os tempos já mudaram um pouco, né? E hoje se tem mais liberdade para se dizer o que quer, o que gosta, ainda que muitas pessoas ainda não possam, né? Ou estejam em relacionamentos que não podem realmente ser quem são, fazer o que gostam, dizer o que pensam, né? Mas que bom que a gente já evoluiu bastante, né, ao longo do tempo. E aí a gente traz também, né, que algumas reflexões lá do livro Família Frente e Verso, que é de autoria do Silvano Marques, já é desencarnado, mas ele era um médico pediatra, e do Gerry Almeida, que é um professor. Então, os dois, né, eram trabalhadores espíritas, e duas profissões que convivem bastante com famílias e com os dramas, problemas familiares, né? E eles trazem alguns pontos assim para que se preste atenção, né, no casal, de reconhecer sempre, né, lembrando que o outro, né, é um espírito, cada um de nós somos um espírito, temos uma história, somos diferentes do nosso cônjuge, né? Então temos ideias, temos tendências, temos histórias, desejos diferentes do outro, por mais que tem muitas afinidades, mas tem coisas que a gente é diferente, que a gente pensa diferente, que um gosta e o outro não gosta, né? E aí também, né, essa questão, né, que às vezes nos casais, né, é como se um fosse a extensão do outro, como eu falei há pouco tempo. É só a minha vontade que prevalece, o outro vai se anular, né? Não. São duas pessoas, cada um tem as suas vontades, né? Não somos uma pessoa só porque nos casamos e vivemos juntos e nos amamos. Somos duas pessoas, né? E até esse alerta também, assim, depois o Nelson vai falar mais da relação com filhos, mas que também às vezes a gente pode querer projetar, ou no cônjuge, ou num filho, às vezes sonhos e desejos que a gente não teve, a gente não pôde realizar. Ou eu realizei e eu quero que o meu filho realize, mas às vezes ele não quer. O sonho dele é outro, né?
E aí, às vezes, dá umas brigas lá na família, frustrações, mas cada um tem suas vontades, né? Eles falam também, né, de, em tempo algum, abandonar o outro, né, nos propósitos de deveres, de lutas, né? E falam, né, numa cumplicidade, né? E de partilhar as dores, as alegrias, entender que às vezes o outro vai estar mais ausente por um momento, seja uma situação de trabalho, seja porque ele tem que atender lá alguma coisa na família, lá com pais, com um irmão, algum parente, né? Então, tem situações, mas a fulano não está aqui, não está em casa, não vai dormir em casa hoje, ou está chegando muito tarde, ou enfim, ou não vai estar o fim de semana em casa. Mas o fulano pode estar lá numa obrigação lá com a família, de doença na família, ou uma festividade na família, ou trabalho, né? A gente não vai estar o tempo inteiro junto, grudado, né? E até assim, apoiar o outro, às vezes, em sonhos, em esperanças, em vontades, porque às vezes também assim, as pessoas casam, novos, aí tem que trabalhar, tem que cuidar de filho, criar filho, daqui a pouco, depois de com os filhos criados, às vezes a mulher ou o marido, um dos dois quer, estou pensando em voltar a estudar, porque teve que interromper os estudos, né? Que o outro apoie, ao invés de dizer, o que tu quer estudando, ou aprendendo tal coisa, ou fazer tal coisa agora nessa altura da vida. Não, que o casal se apoie, né? Que bom que tu quer estudar, que tu quer fazer uma coisa que lá na juventude tu não pôde fazer, ou porque tu iniciou e teve que interromper, né? Que haja esse apoio, né, entre o casal. Eles falam também, né, de não selar compromissos, não tomar decisões importantes sem consultar o outro. Porque não dá para eu chegar em casa um dia e o Nelson chegar dizendo, semana que vem nós vamos nos mudar, não vamos mais morar em Gravataí. Como assim? Né? Um exemplo. Né? Mas às vezes são decisões que precisam ser conversadas. Pode até nem ser uma decisão como essa, assim, de mudar de cidade. Mas às vezes a gente não gosta, né? Às vezes você pega de surpresa, eu já decidi tal coisa, assim, 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 tal dia, tal data, mas eu não fui consultada, o outro não foi consultado, né? Então, meus irmãos, é preciso, né, ter esse olhar e lembrar que o outro tem vontades também, e que às vezes são diferentes das nossas, né? Que haja esse companheirismo, que haja respeito, que haja diálogo entre o casal. Né? Vai ter desentendimento? Vai, mas que a gente consiga, né, conversar e se entender. Né? E aí a gente traz também uma frase da Joana de Ângeles, lá no livro SOS Família, né, que ela fala, não poucas vezes os nubentes, e aí ela fala, mal preparados para o consórcio matrimonial, dele esperam tudo, guindados ao paraíso da fantasia, esquecidos de que esse é um sério compromisso, e todo compromisso exige responsabilidades recíprocas a benefício dos resultados que se deseja colimar. Né? Ou seja, a vida a dois, o casamento, a união, vai ter muitas alegrias, é a união de duas pessoas que se amam, né? Mas claro que vai ter os momentos difíceis, né? Não vai ser tudo lindo, maravilhoso, um mar de rosas a vida inteira. Não, vai ter os momentos difíceis, claro que vai ter, né? Mas é preciso também ter responsabilidade, ter maturidade e entender, né, que um pensamento diferente, uma vontade diferente faz parte. E a gente vai conversar, vai se entender, né, e vai seguir a vida. Né? E aí, o que a gente está fazendo? Né? É bom a gente refletir. Como é que a gente está nutrindo esses relacionamentos, esses nossos relacionamentos na família?
né? A gente está colocando um adubo lá para fortalecer, né? Ou a gente está colaborando lá para a coisa ficar pior, mais difícil, mais complicada a relação, né? O relacionamento entre todos da família. Né? E aí o Nelson vai nos falar agora, já quando entra filhos e outros envolvidos. Pois é, né? A gente sabe, a gente que já é pai, já é mãe, né? Que o casal é até a chegada dos filhos, né? Eu costumo dizer assim, quando tenho amigos ou colegas que a gente vê que vão ser pai pela primeira vez, eu digo, nunca mais serás o mesmo homem, né? E nem ela será a mesma mulher. Porque os filhos fazem realmente, né, a diferença em todo casal, até nas famílias uni, né? Que hoje é muito comum ter só o pai ou só a mãe, né? Mas nunca mais serão as mesmas pessoas. Porque a família também é laboratório para a educação desses sentimentos que chegam, que se unem. Né? Então nós temos que a espiritualidade nos diz, né, na literatura espírita, que as almas se agregam já desde o plano espiritual. Né? A família é formada lá no plano espiritual. Não adianta dizer, eu não sei onde é que eu arranjei essa pessoa para ficar comigo. Né? Porque essa pessoa que está comigo foi escolhida por mim e eu escolhido por ela. Eu escolhido por ela, né? Então vocês vejam, esse planejamento familiar já no plano espiritual já cria os compromissos daqui. Né? Não adianta dizer que não quis, que não queria, né? Que foi só acaso. Não foi acaso, tá? Foi escolha de todos. E esse planejamento, né, ele é em cima de desafios e conquistas. Lembremos que a gente conquista as coisas em conjunto, né? E que a gente às vezes passa tristeza também. Isso também é uma conquista. O companheirismo, né? Aquele aconchego na hora certa é uma conquista. Que a gente sabe que pode contar com aquela pessoa, que a gente pode contar que a nossa vida vai ter um sentido, a nossa vida vai ter um caminho. É com aquela pessoa que a gente já se comprometeu no plano espiritual. E esse desafio pode ser de convivência. Imagine espíritos que vêm em desavença por séculos e séculos, né? A gente sabe, a literatura espírita nos diz. Lembra lá no livro Renúncia, né? de Emmanuel, né? Que Alcione vem das esferas superiores, era um espírito iluminado e ela aceita baixar a Terra para tentar salvar o seu amor aqui. Então veja, isso é amor puro, né? São espíritos realmente afins, né? O pessoal comumente chama de alma gêmea, né? A gente sabe que não existe uma alma gêmea, existem as almas afins, porque Deus não cria duas almas ao mesmo tempo, dois espíritos ao mesmo tempo, né? Eles criam um de cada vez. As pessoas podem ser afins, se completar, né? Mas não são aqueles anjos de uma asa só, que depende de um do outro para voar. Todos são independentes, como a Fabiana falou. São dois universos que se juntam para fazer uma obra em comum, né? Nós temos suicidas reincidentes que vêm na mesma família, justamente para buscar esse apoio, para buscar essa força para vencer os seus desafios próprios de manutenção. E nós temos também aqueles que são destinados a cuidar e ser cuidados. Certa vez lá em Santo Antônio, na nossa cidade de origem, eu estava na porta de saída lá do Centro Espírita, e veio uma irmã, Nelson, conversa com a irmã aqui, ela está meio revoltada. E aí ela começou comigo, sabe o que é? É que nos últimos anos aí, eu perdi 3 irmãos, e eu fui chamada para cuidar dos 3 no final de suas vidas. E eu acho isso uma carga muito grande, né? Porque eu não sei por que é sempre comigo, né? Que eu sou chamado. E a gente, claro, né? A gente é intuído na hora, assim, né? Pela espiritualidade, eu te esperava. Tu já viu que Deus te escolheu, só confiou em ti para cuidar dos teus irmãos no final da sua vida deles? Que essa era a tua missão, essa era a tua tarefa, que ninguém mais teve a confiança de Deus a não ser tu. Então veja, que a família é muito mais do que a gente pensa.
Essa irmã que estava revoltada, ela olhou para mim e disse, sabe que eu não tinha pensado sobre esse aspecto. Né? E até assim, ela disse que estava sendo até meio egoísta, né, de pensar assim, né, que ela realmente, né, estava agradecida a Deus então por ter a oportunidade de cuidar daqueles irmãos. Então veja que a família ela toma uma dimensão, né, que nem a Fabiana falou dos irmãos lá de Santo Antônio, escreveram um livro, né, toma uma dimensão muito maior do que a gente pensa. Já não é aquela irritação do dia a dia, já não é aquele que a gente achava que não era o companheiro que a gente tinha escolhido acompanhar. A família começa a tomar essa dimensão de que nós não vamos nos realizar, nós não vamos evoluir da melhor maneira se não estivermos aí em família. Não é verdade? E veja que há outros desafios. Hoje em dia nós somos familiares passando pelos desafios do autismo. As crianças que chegam com autismo, sabemos, são espíritos que precisam do apoio da família para passarem por essa fase espiritual. Antigamente a gente tinha os que tinham a síndrome de Down, né? Era muito comum, hoje assim, está incluída na sociedade, existe todo o trabalho, né? Precisou passar por essa fase em família, para que a sociedade então os aceitasse como seres que podem ser produtivos, que podem estar integrados na sociedade. O autismo é o desafio de hoje, quem sabe o que vai ser amanhã, né? Nós também podemos falar das conquistas variadas, tanto no plano material, no plano intelectual, que às vezes o apoio da família para uma pessoa que vem, um espírito que vem para desenvolver sua inteligência, o apoio da família é fundamental. Né? E também o desenvolvimento espiritual, né, meus irmãos? A gente vai crescer junto em família. E então a gente vê que é um laboratório realmente de sentimentos, né, a família? Um laboratório muito bem equipado, né, que às vezes não dão certo as experiências, né? Então veja, quer dizer, a gente estuda lá no capítulo 22 do Evangelho, né? Não separeis que Deus juntou, que lá nos diz. Então, os espíritos já estão convivendo, casados, e não estão crescendo, não estão desenvolvendo, né? Estão em plena guerra, melhor que se separem. Mas como assim o Espiritismo quer que as pessoas se separem? Sim, o Espiritismo diz que a nossa função, a nossa missão aqui é evoluir juntos. E se assim não for possível, que sigamos caminhos diferentes. Lembramos também que o Espiritismo diz que o casamento é a união de dois seres. Não fala, né? Qual é o gênero dos seres, né? E aí a gente tem, né, em função dessas diversidades que o casamento tomou no dia de hoje, alguns desafios para a família, né? Porque a família vai se ampliar com os companheiros de nossos filhos. Então veja só, é um laboratório para aceitação do próximo que chega. Porque, como a Fabiana disse, o casal se forma, são dois universos diferentes, culturas familiares diferentes. E agora está chegando na nossa cultura familiar diferente, pessoas que vêm de famílias e culturas familiares diferentes, que são os companheiros dos nossos filhos, né? Então, veja, é um exercício de aceitação, né? Essas culturas familiares diferentes que chegam com a gente. Não é verdade? Olha que desafio, né? A gente não se dá conta disso, né? Até ficar ali nora a nora e o sogro, a nora e a sogra, né? Se pegando, a nora e o genro, né? Então veja só, porque as culturas são diferentes, né? Mas vai depender da boa vontade, vai depender do amor que as pessoas têm pelos outros, né? E o desafio da diversidade, meus irmãos, é preciso falar nisso. Né? Hoje nós somos casais homoafetivos, né? E que fazem parte da sociedade. E pode ser que amanhã os nossos filhos sejam esses protagonistas, né, do casamento homoafetivo. E a gente vai ter que ter essa compreensão, vai ter que ter atenção com os nossos filhos, né, para que sejam da melhor forma orientados a fim de não criar esses conflitos que não cabem mais hoje em dia. Não cabe mais. Como disse Allan Kardec, né, os espíritos responderam a Allan Kardec, é a união de dois seres. Então a diversidade vai ser, né, um assunto a ser tratado no dia a dia nas famílias também, né? E aí a gente tem essas novas famílias se formando. Essas famílias homoafetivas, as famílias dos casais héteros, nós temos família de pais únicos. Né? O pai que cria os filhos sendo mãe e pai, né, ao mesmo tempo. A mãe que cria os filhos sendo mãe e pai ao mesmo tempo. Não é verdade? E quantas vezes a gente viu na literatura e nas histórias que a gente sabe, né?
aquelas famílias que foram criadas pelos irmãos mais velhos. Os pais acabaram sucumbindo, faleceram, né? E os irmãos assumiram outros irmãos, formaram outros irmãos, né? Tomaram conta de outros irmãos. Eu falo desse exemplo com propriedade porque o meu pai, em determinada época, o pai dele faleceu e ele tinha lá 7, 8 irmãos, né? Lá na cidade, em Itaqui, né, que é a cidade mais distante de Porto Alegre, lá na fronteira com a Argentina. E ele, recém-casado, ele trouxe toda a família para cá, sua mãe, e ele educou, encaminhou todos aqueles irmãos, né? E as irmãs que tinham vindo junto. Então veja, isso acontece comumente no nosso Brasil, né? E acontecia sempre. Os irmãos mais velhos seriam o grande exemplo, seria o esteio, né? Daquelas famílias, né? Assumindo o lugar dos pais. Então essas novas famílias, elas vão se formando. E essa convivência de compreensão, essa convivência de atenção, essa convivência de saber que o nosso universo não é o padrão para todas as pessoas, ela é o que Jesus nos falou de caridade, né? Não é verdade? A caridade com o próximo, que não é só a caridade da questão de atender às necessidades de um irmão limitado, não. A caridade de dar atenção, de conviver bem com as pessoas, que Jesus bem definiu, é o BIP, né? A benevolência para com todos, indulgência para com as faltas alheias e o perdão das ofensas. Nada mais drástico numa família do que a falta do perdão, né? E muitas vezes os irmãos ou membros familiares passam anos, décadas afastados, né? Pela falta do perdão. E depois, quando se encontram, né, se reharmonizam, dizem, mas como eu fui bobo, né? Como eu perdi tempo. Família realmente é o nosso esteio, meus irmãos. Seja nas questões de sermos filhos ou pais, sermos irmãos, mas a família sempre vai ser o nosso esteio e fundamental para nós, né? Mas as famílias, infelizmente, passam por uns momentos de separação. E a Fabiana, então, vai nos complementar com o recomeço dessas famílias se separar. Nessa grupamento, né, de família, de filhos, de genro, de sogra, enfim, às vezes dá umas confusões, e às vezes o casal decide, um casal que às vezes está mais afastado do que unido, um casal que não tem mais nada em comum. Às vezes o melhor, o que é separar e cada um viver sua vida, cada um recomeçar, né? Às vezes um não quer, não pode, porque não, e vive assim, ainda vivem juntos, mas se odiando, vivem juntos, uma coisa muito mais de orgulho. Não, se ele não vai ser de mais ninguém, ou é meu ou não vai ser de mais ninguém, ou é minha ou não vai ser de mais ninguém, né? E a gente vê às vezes até crimes, feminicídios e tantos crimes, né? Violências. Então às vezes é melhor assim, ó, que o casal tenha maturidade. Bom, se não dá certo junto, se não tem mais respeito, se não tem companheirismo, é melhor que cada um vá reconstruir suas vidas, né? Ir sozinho ou conhecer outra pessoa, seja lá como for, mas começar uma vida nova, né? Porque ninguém vem, a gente não encarna, a gente está aqui, a gente está aqui para evoluir, para aprender, mas não é só para viver brigando, sofrendo e infeliz, né? É para a gente tentar ter um caminho de crescimento, de evolução, de felicidade, né? Então, às vezes é melhor cada um recomeçar a sua vida. Se vai ficar sozinho, se depois no meio do caminho vai conhecer outra pessoa, formar uma nova família, aí começa tudo de novo, porque aí são duas pessoas que se juntam, mas que, quem sabe agora vão ser duas pessoas com mais afinidade, com mais companheirismo, com amor, né? Formar uma nova família, quem sabe ter filhos, né? Enfim,
às vezes é preciso, né, ter essa... Ah, mas tinham sonhos de viver felizes para sempre. Bom, mas não deu, não teve felicidade, né? Então, às vezes é melhor, né, se não tem mais condições, se não se suportam, é melhor que cada um vá recomeçar uma nova vida, longe um do outro. Né? Para que até haja, e às vezes, claro, o casal separa, tem filhos, vai se reencontrar de vez em quando, em aniversários, em datas importantes, né? Mas que quando for preciso se reencontrar, que possa haver uma certa civilidade, um respeito. Ah, tudo bem, né? Que essas pessoas consigam pelo menos dar um aperto de mão, né? Então, é preciso isso, né? E é preciso maturidade para isso, né? Porque, e deixar, muitas vezes, orgulho de lado, né? Deixa o outro ir, deixa o outro ter uma nova vida. E eu também vou refazer minha vida, né? É preciso isso. Porque, às vezes, né, a gente se apega, e não só no caso da separação, mas às vezes a gente se apega a sentimentos inferiores, né, que nem egoísmo, orgulho, ressentimento. Às vezes também, né, tem o Jason de Camargo no livro Educação de Sentimentos, né, ele fala também dessa questão, né, de às vezes negar a realidade. Todo mundo vê uma coisa, mas a gente não quer ver. Ai, não, coitadinho, ele faz assim porque... Né? Seja enxergar certas coisas de um filho, do cônjuge, todo mundo já se deu conta e a pessoa não quer admitir, né? Fica fazendo fantasias lá para negar a realidade, né? Perceber certas coisas, né, que nos machucam, que a gente não sabe muito bem como lidar, né? Às vezes também, né, um problema do casal descarrega no filho, ou um problema lá no trabalho, chega em casa e descarrega na família, né? Porque a gente não lida bem com os sentimentos. Às vezes a gente não podia dar uma resposta lá que gostaria, porque não, para essa pessoa eu não posso responder, eu não posso xingar, aí eu chego em casa e descarrego o meu familiar, né? Então é preciso que a gente consiga lidar melhor, né, com as nossas dores, com as nossas mágoas, com os momentos de raiva, né? Para não descarregar na pessoa errada tudo isso, né? Então, é preciso também a gente, às vezes, lembrar do perdão, né? E não só perdoar o outro, mas a gente, às vezes, se perdoar, né? É o auto-perdão. Porque ninguém que está aqui nesse planeta Terra é perfeito, meus irmãos, né? Estamos num planeta de provas e expiações. A gente está aqui para aprender, para evoluir. Então, às vezes a gente também leva anos e anos e anos com uma mágoa, com um ressentimento, com um arrependimento de algo que a gente fez, uma decisão que a gente tomou lá no passado, né? É preciso a gente também se perdoar, né? Às vezes a pessoa toma uma decisão, faz alguma coisa, ou deveria ter feito e não fez, né? Mas naquele momento ela achava que era o melhor. Naquele momento ela não tinha discernimento para saber o que era melhor, o que era pior, o que era certo, o que era errado, né? É preciso a gente entender isso. Todos nós erramos, ainda vamos cometer erros nessa vida, né? Mas é preciso também ter esse perdão para o outro e para nós mesmos, né? Porque é só assim que nós vamos crescer, que nós vamos evoluir, né? É enxergar o outro como um ser, como uma pessoa que também está em aprendizado. Claro, às vezes a pessoa não tem a gente, às vezes uma pessoa se propõe a se melhorar e o outro não está nem aí, né? É claro que daí fica mais difícil a convivência, né? Mas é preciso a gente se dar conta, né? Todos nós estamos aqui para aprender, para evoluir. Somos imperfeitos, né? E a família é esse laboratório, né, de vivências, né,
dessas experiências para o ser humano, né, para todos nós progredirmos, evoluirmos, né? E a gente traz uma frase aqui também da Joana de Ângeles, do livro Desafios e Soluções, Vida, Desafios e Soluções, né? Representando a família, a mais valiosa célula do organismo social. É nela que se encontram espíritos necessitados de entendimento, de intercâmbio de sentimentos e experiências, de forma que o lar se faz sempre a escola na qual os hábitos irão definir todo o rumo existencial do ser humano. Né? E aí a gente lembra, lá na questão 775, né, do Livro dos Espíritos, né, que Kardec pergunta qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família. E a resposta é que seria uma recrudescência do egoísmo. Né? Então, meus irmãos, todos nós temos uma família, certamente de momentos bons, de momentos não tão bons, parentes melhores de lidar, outros parentes mais difíceis, mas todos nós estamos na família certa, né? Ninguém caiu de paraquedas assim e caiu na família errada. Estamos na família certa para crescer, para evoluir juntos. Né? Por mais difícil que às vezes seja, né, é preciso ter paciência, entender que cada um de nós tem um tempo para despertar, para se dar conta de certas coisas. Né? Então, que a gente consiga cada vez mais, né, ter uma convivência melhor em família. Que não sejamos nós os desagregadores, os brigões, né, lá da família, os que estão sempre em conflito, mas que a gente possa ser aqueles que tentam conciliar, harmonizar, né, cada uma das nossas famílias. E a gente agradece essa oportunidade, né? Quero terminar só contando uma pequena historinha. Aconteceu também lá em Santo Antônio, na casa. Um dia a gente estava lá nos trabalhos no sábado à tarde. Eu me chamei, só tem um casal aqui que quer fazer um fraterno. E eu fui conversar com o casal, e ela dizendo, ele está sempre com os amigos, tomando cerveja, jogando bola, não. E ele diz, mas se eu estou em casa, ela está me incomodando. Veja só, né? Então era uma coisa. Eu disse, não, mas isso acontece, né? Você tem que conversar, você tem que se entender e tal. E aí eu perguntei, vocês têm filhos? Sim, nós temos, esse é o nosso segundo casamento. Então, um tinha 4 filhos do primeiro casamento, o outro tinha 3. Os 7 moravam com eles. Não ficaram com os cônjuges anteriores, né? E eles formaram a família, então, já com 7 filhos. Eu me preocupei, né? O casal está assim, desarmonizado, né? 7 filhos, isso deve ser uma guerra dentro de casa, né? Mas eles se dão bem como se fossem irmãos de sangue. Os grandes cuidam do pequeno, os pequenos aceitam, vivem em perfeita harmonia. E eu perguntei, vocês vão ter que seguir os exemplos dos filhos, então, né? Vão ter que se harmonizar em função da família. Então, vejo que às vezes os aprendizados, a família nos dá um aprendizado que a gente nem se dá conta. Não é verdade? 7 filhos, mas imagine 7 crianças, né? Adolescentes e crianças viviam como irmãos de sangue em plena harmonia. E o casal querendo complicar a vida da família, não é verdade? Então que a gente fique, né, com esse exemplo, né, que a família sempre, sempre vai ser o nosso esteio, o nosso porto seguro, né? E que a gente sempre vai contar. Por mais que às vezes o pai dá uma obra, viu? Eu te falei que a mãe tem, não, previsão, né? O filho, põe o casaco que vai esfriar. Ah, mãe, tem sol. Chega de volta, né? Depois, batendo o queixo, eu te falei. Não é verdade? Mas se a gente vivesse sem isso, a gente não teria boas lembranças, né? Do carinho, da compreensão, né? E dessa maravilha que é conviver e viver em família. Muito obrigado, meus irmãos, pela oportunidade. Sempre à disposição da casa. Nós é que agradecemos a disponibilidade de vocês. E leva o casaquinho. É o que a mãe diz sempre, né?
A mãe sempre acerta. Neste momento, então, vamos aproveitar a harmonização do nosso ambiente e ter a certeza que diante de cada um de nós vai estar aquele irmãozinho da espiritualidade nos trazendo aquela energia de paz, de luz e de muita fraternidade, colocando em cada um de nós a dose certa daquilo que precisamos, daquilo que viemos aqui buscar. Neste momento, então, que fiquemos bem receptivos para o passo espiritual, enquanto estes nossos irmãos nos trazem toda esta energia de muita paz e de muita luz. E assim, então, agradecemos a Deus, a Jesus e essa espiritualidade maravilhosa por mais uma oportunidade de juntos estarmos aprendendo sobre o Evangelho de Jesus. Que possamos, ao sair daqui, estarmos nos sentindo bem melhores do que quando aqui chegamos. Obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade. Costumamos dizer sempre que, por mais que agradeçamos, vai ser sempre muito pouco por tudo que recebemos. Obrigado, obrigado, obrigado. Que assim seja. Agora, aquela moça bonita e formosa, toda combinante lá assim, de cores, monocromática, vai nos trazer uns recadinhos da semana. Ionara Cândida. Boa noite a todos. Boa noite. Coisa boa ver essa casa tão cheia numa noite tão gelada, né? Ai, muito bom. Gente, a nossa casa disponibiliza. Os trabalhadores, por favor, se dirijam às cabines. Eu já vou passar para os recados enquanto eles se organizam lá dentro. E em seguida começa o trabalho de passe. Acho que é a Tereza que vai chamar vocês, mas enfim, alguém vai chamar pelo nome quem tem passe individual. E quem tem atendimento fraterno também será chamado pelo nome, tá? E quem quiser ainda passar no passe coletivo, com a presença de um médium, porque a gente já recebeu o passe espiritual aqui durante a oração, mas se alguém ainda faz questão do passe com a presença de um médium, pode aguardar que vai ser chamado em seguida também para este passe coletivo, tá? A gente tem lá no fundo, perto da porta, as garrafinhas com água fluidificada, tá? Durante os nossos trabalhos, durante as preces e radiações, com certeza a espiritualidade coloca lá dentro aquele remedinho que a gente precisa. Quando está em sacolinho ou é uma garrafa diferente, que não é uma garrafinha simples de água mineral, é porque tem dono, tá, gente? Porque algumas pessoas costumam trazer. Mas para quem esqueceu ou não costuma trazer, a gente também disponibiliza lá, certo? O nosso convite para o trabalho de amanhã. Às 8h30 da manhã, nós temos o nosso café com luz e cuscuz. Agora com uma nova modalidade, a gente sempre serviu cuscuz com leite, agora além do cuscuz com leite, a gente tem cuscuz mexido com ovo. Para quem prefere mais salgado, assim, de manhã, tem cuscuz mexido com ovo e cuscuz com leite. E café com leite. O leite é de vaca, tá, gente? É lá da chácara, não é leite de caixinha, é leite de vaca. Deixa eu ver. Amanhã nós temos o nosso Cine Luz, é a nossa sessão de cinema. No último sábado do mês, durante o mês inteiro, a gente tem o estudo do Espiritismo, que é um estudo aberto, mesmo para quem nunca assistiu nenhuma aula do estudo espírita. Este ano está sendo estudado o livro A Boa Nova. Cada sábado é um capítulo. Então, por não ser um estudo continuado e interdependente, as aulas, qualquer sábado que a pessoa vier pode assistir a aula, tá? Não é sequencial. E no último sábado do mês nós temos o nosso cinema. O filme de amanhã, a Fabiana nos falou aqui sobre sonhos, apoiar os sonhos dos outros, do cônjuge, do parceiro, do filho, seja lá de quem for, do familiar
de quem se aproxima de nós. O filme de amanhã é Ouse Sonhar. Às vezes a gente está se sentindo impotente, incapaz, fracassado, frustrado. Este filme com certeza é uma mensagem, um estímulo para nos dar esse novo ânimo, essa coragem, né, de continuar sonhando. Às vezes a gente está num momento tão difícil da vida que a gente pensa, não, acabou, para mim acabou. E não, a gente traz reflexões, a sessão de cinema é comentada, a gente interrompe o filme para dar oportunidade para quem quiser levantar a mão, tecer um comentário, contar uma historinha que ilustra aquele momento. Tudo também a gente procura trazer para a luz do Evangelho, né? Para a luz do que a gente aprende aqui nessa casa, e se torna um momento de grandes aprendizagens, né, Tereza? Isso aí. A Tereza é freguesa do cinema, né? Já vivemos muitos bons momentos durante os filmes, né? Muito bom, maravilhoso. E muito emocionantes também. Deixa eu ver se eu tenho mais convites. Quem quiser estudar o Espiritismo conosco, a gente tem diferentes horários, tá? De estudos online e estudo presencial também. Nas quintas-feiras à tarde, esse mesmo trabalho que acontece aqui na sexta-noite, acontece na quinta-feira à tarde. Todas as nossas palestras, tanto da quinta quanto da sexta, são transmitidas através de um aplicativo que é sempre a mesma sala, não é que nem o Google Meet, que é o mais conhecido, mas que para cada reunião ele gera um link diferente. Esse aplicativo que a casa usa é sempre na mesma sala. Então, você salva ali uma vez, aí o mês que vem quer assistir de novo a palestra, é só clicar ali que vai estar sempre salvo no celular. Hoje nós temos gente de Gravataí, gente de São Paulo, parente daquele moço lá no fundo, a Clarice está olhando. Tem gente... Ela abriu a câmera. Tem gente do Cará, tem gente de Nova Santa Rita. Está todo mundo aqui junto com a gente, né? Nos acompanhando o trabalho. A dona Olga hoje não veio, está assistindo. A dona Olga sempre está aqui, mas de certo por causa do frio, ou sabe-se lá se teve algum probleminha, optou por ficar em casa e consegue estar aqui também virtualmente nos acompanhando. Os avisos eram esses. Quem quiser o link, daí nos peça o panfletinho ali que tem o endereço. E também, se quiser entrar no nosso grupo de WhatsApp da Casa Luz Eterna para acompanhar a programação, tem no mural lá na frente um QR Code, é só apontar o celular que ele vai automaticamente, você entra no grupo. Beijo, Clarice. A mami está lá dentro já. Tchau, Rara. Tchau, Vilmar.